Bom dia, meus amigos queridos. Hoje, sábado-feira, não sei o dia, 19 de fevereiro. Isso. Ixi, 21. 21 de fevereiro. Viu como é que eu tô perdidinho? 21 de fevereiro, sábado-feira, ó, coisa boa, maravilha. Deus abençoe todo mundo. É mais um prazer estar aqui. Essas orações de manhã têm sido revigorante, né? Para mim, sobretudo, que moro aqui bem longe de vocês, ver a carinha, escutar a voz e escutar as que estávamos acabando de falar aqui antes, né? Os problemas aí de política que não é política e, bom, isso aí. Vamos orar por isso tudo, né? Eu queria, começando aqui, fiz uma listinha de oração hoje, mais organizado. Gostaria de começar a orar por gratidão, gratidão, Senhor, por tudo que Deus tem feito conosco, em nome de Jesus. E, claro, meu amigo Saulo, ó, Saulo Magalhães, não, Magalhães é o pequeno, né? É Saulo Rezende, pai. Não é isso? É Saulão, isso, sim. É, mas o pequeno sou ora eu, né? aí, você é o pequeno, é verdade. E nesse período de oração de gratidão, também, você tinha comentado orar pelo pastor aí. Acho que você pode Sim, incluir nisso também, né? Faz essa oração que sim, você já está mais por dentro do assunto. Eu acho que é de suma sim. importância a gente orar. Por mais que eu não goste de política, mas eu acho que é muito importante orar, sim, sempre, para Deus fazer a vontade dele. Amém? Amém, Tiago. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, conforme o Tiago falou. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecer pela chuva dessa noite, que foi maravilhosa. Senhor, obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso braço forte, Senhor, nossa esperança. Ai de nós se não fosse o Senhor, porque quando estamos tristes, oramos, quando estamos alegres, alegramos. Estamos sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa comunhão aqui todas as manhãs, esse grupo de oração, Senhor. Tem sido muito bom. Obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso dono, o Senhor conhece tudo da nossa vida. O Senhor nos conhece profundamente, muito mais do que nós mesmos, Senhor. Queremos orar também pela vida do pastor presbiteriano André Mendonça, na função que ele exerce hoje, ministro, que está com uma responsabilidade muito grande em suas mãos. Ele tem demonstrado ser um homem temente ao Senhor, visivelmente temente ao Senhor. E Senhor está com uma responsabilidade grande de lidando com pessoas diabólicas, pessoas que são corruptas, pessoas que lidam. A gente não consegue nem avaliar a profundidade disso, Senhor, mas nós sabemos que a sua vida corre perigo, por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê perseverança para ele e sabedoria e humildade para que ele consiga fazer aquilo que seja correto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém, Saulo. Saulo. Obrigado, obrigado. Bom, seguindo a minha listinha aqui, eu vou pedir para o senhor Celei Paizão, né? Celei Júnior, Celei Pai. A minha oração bem simples hoje, Celei, provisão, provisão do Senhor para nossas vidas, financeira, provisão estrutural, não sei, que Deus provê. A gente vai estudar provisão na Bíblia, é tantas formas, tantas maneiras, tantas ações, milagres e trabalho e tudo, né? O Senhor provê de uma forma multiformas, né? Então, pense sobre nós, em nome de Jesus.
Gratidão, Senhor, porque sabemos, e isso vem do Teu Espírito Santo, revelação que o Senhor nos traz através da Tua palavra, que o Senhor é nosso provedor. E às vezes, muitas vezes, nós nos desgastamos a nossa mente, o nosso corpo, numa busca incessante, deslocada pela provisão, dependente tão somente, ou pensando dependente só dos nossos braços, ó Deus. É claro, pá, há aí uma ideia de dualidade muito expressiva, porque dependemos do Senhor para sermos providos em tudo que precisamos, tudo. Nada escapa a esse guarda-chuva da sua provisão, Deus. Mas, ao mesmo tempo, importa que nós trabalhemos, importa que sejamos sábios, coerentes, dispostos a trabalhar. E isso é um mistério. É necessário esses dois trilhos. Reconhecemos que a provisão vem do Senhor, até a provisão de sabedoria, conhecimento, discernimento para o nosso espírito, até a provisão física, a inteligência, a sabedoria, tudo vem do Senhor, mas é necessário que a gente trabalhe, porque a tua palavra é muito enfática, aquele que não trabalha é que não coma. Então, papai, isso para mim isso é mistério. Precisamos trabalhar, precisamos depender do Senhor. E te louvamos e gratidão, Senhor, como sempre o Saulo gosta de falar, gratidão a partir do amanhecer, quando a luz do sol espanta as trevas, ó Deus, e nos faz despontar para um dia cheio de atividades, sejam domésticas, sejam profissionais, sejam de lazer, seja de descanso no sábado, feira, como diz o Tiagão. Ô Pai, que bom que temos essa doce esperança, que é o Senhor que provê o que nós precisamos, necessitamos. Que tenhamos essa sabedoria, esse discernimento, ó Deus, de trabalhar, mas sempre te ouvindo, sempre buscando do Espírito a orientação e o ensino de como orar, de como buscar, de como agir, de como decidir. As nossas escolhas devem ser pautadas na sabedoria que o Teu Espírito Santo nos segreda, como Jesus disse que ele iria, mas deixaria aqui um consolador, um instruidor, um professor, um mestre. E esse Deus fala ao nosso coração. Ensina-nos a ouvir, a afinar os nossos ouvidos para que entendamos o teu propósito em nossa vida, especialmente nessa área de provisão, papai. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Eu vou pedir para o meu amigo agora, vamos saltar do pai para o filho, Sileizinho Júnior. Tá até aqui no meu celular tá até do lado, assim, é só mudar assim. Que bom. Sileizinho, você vai orar, cara, por emoções, né? Amém. Talvez no momento que você vive, suas emoções estão aí para cima, para baixo, montanha-russa, né? Vamos dizer assim. É, a gente sabe o que que é isso. Mas olha por emoções que estiver no seu coração, pede ao Senhor, agradece ao Senhor, instrução, não sei. Em nome de Jesus, vamos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor. E como meu pai disse, a gente trabalha e a gente também confia. A gente sabe que até o nosso esforço, principalmente também emocional, vem do Senhor, ó Pai. Até o nosso querer vem do Senhor, ó Pai. E a gente tem que tentar correr atrás e não se auto-sabotar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Pai, pelas nossas emoções, ó Pai, da nossa igreja, do nosso país, das nossos jovens, nossos adultos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, a partir de mim eu te peço, ó Pai, que essa montanha-russa de emoções, boas, ruins, não possa nos dominar, Senhor. Mas como a tua palavra diz, que a gente possa levar cativo, preso, amarrado, acorrentado, os nossos pensamentos até o Senhor, ó Pai.
Mesmo que nossos pensamentos, nossas lutas internas, nossas emoções lutem contra a gente, Senhor. Lutem contra nosso próprio corpo, Senhor. Mas que a gente possa depender do Senhor, ó Pai. Porque a gente prepara os cavalos, mas é o Senhor quem dá vitória na guerra, Senhor. Então que a gente possa acordar cedo mesmo, vendo a luz, ó Pai, tomando água, se esticando, descansando, trabalhando, buscando o Senhor, ó Pai, no raiar do dia, Senhor, para que nossas emoções sejam equilibradas no Senhor, para que a gente possa ter o nosso coração voltado para o Senhor, ó Pai. E a gente sabe que não é de um dia para o outro que a gente consegue isso, Senhor. Até Jesus, antes da cruz, ele sangrou de tanto desespero, Senhor. Então, Pai, nos ajude a não ficar demonizando as coisas que a gente passa na vida, Senhor. Nossas emoções, ou que o Senhor permite, ou que o Senhor nos dá, ou que a gente mesmo faz, ou que a gente mesmo permite, mas que a gente possa levar o nosso coração, nossas emoções, nossa mente cativa ao Senhor, ó Pai, ouvindo o Teu Espírito Santo. Nos abençoe no nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, Silezinho. Agora, deixa eu ver aqui. Meu amigo Saulo Magalhães. Agora é um Saulo Magalhães mesmo. Agora é o filho. Você pode orar, meu querido? Bom dia, Tiagão. Claro, por favor. Vamos lá. Saulão, ora, por favor, por revelação de Deus sobre nossas vidas. Sem isso, a gente não sabe o que fazer. Amém? Saulo? Tiagão, cortou aqui. Desculpa, volta de novo. Eu tô mudando de lugar aqui, que a minha internet tá ruim. Pode falar agora. Tá. Orar por revelação da palavra de Deus, revelação do Senhor para as nossas vidas, para o nosso direcionar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que privilégio nosso nessa manhã estarmos aqui orando, como já foi dito e orado, nessa beleza da comunhão, Pai, do ajuntamento. Obrigado, Senhor. Obrigado que a gente está descobrindo cada dia mais o valor de uma disciplina, de disciplinar nós mesmos para poder viver esse princípio que é a oração, Deus. E aqui, Senhor, e a partir daqui, em tantos outros lugares, mas aqui existe revelação, Pai. Revelação como algo que nós necessitamos para existir nessa terra, Deus. Revelação como uma necessidade que nós temos, Deus, para fazermos as escolhas corretas, Pai. Revelação do Senhor na tua palavra, revelação do teu reino, Deus, para que a gente possa fazer a diferença onde o Senhor tem nos plantado, Senhor. A revelação, Senhor, que nós precisamos para poder existir para além de nós mesmos, que é tão desafiador, Pai. Naturalmente, sem a revelação, Senhor, nós estamos condenados nos nossos pecados, Senhor. Nós estamos condenados a sermos egoístas, autocentrados, Pai. Sem a revelação, Senhor, nós vamos fazer coro com esse mundo caído, Pai. Esse mundo que só pensa em coisas do mundo, só pensa naquilo que é terreno, naquilo que é finito. Ah, Senhor, que nessa manhã de sábado, a começar na minha vida e orando junto com os meus irmãos, ajude-nos, Pai, numa metanoia, porque a tua revelação muda a nossa mente, Pai. Muda a nossa maneira de enxergar a vida, muda a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, o outro. E que isso, Pai, nos oriente no caminho a escolher o que é eterno, a escolher as coisas do alto. Essa é a minha oração, Pai, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Saulinho, meu querido. Vou procurar outra pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Carlinha, do Chile, da Ágata. Você pode orar ou é o Chile que está no celular? Não sei quem que é. Tá aqui, Carla Queiroz. Carla, Chile. Oi, Será que a Ágata tá peraí, dando? desculpa, tava Oi, longe. Carlinha.
Tava fazendo o ovo Você dela. pode orar ou o Tilly tá, você pode orar ou o Tilly tá dando trabalho para você? Não, é a Agatha dando. É a Posso orar sim? Ágata. Ele tá aqui Que batendo bom. nas coisas. Vou tentar orar. Carlinhos, ora por sabedoria. Tá. Sabedoria do céu para a gente relacionar, sabedoria para a gente mover, para a gente buscar. Sabedoria, a gente precisa de sabedoria. Em nome de Jesus. Tá Contigo, bom. Carlinha. Amém, Senhor. Nós te louvamos essa manhã pelo seu amor, pela sua bondade, Senhor. E te louvamos porque podemos ter um relacionamento contigo, Senhor. E a tua palavra diz que a gente pode pedir sabedoria ao Senhor que o Senhor nos dá. Então nós oramos por isso essa manhã, Pai. Que o Senhor nos ajude a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio, Pai. Para que a gente pense como o Senhor, reaja como o Senhor, Deus. Para que a gente esteja tão ligado nesse relacionamento que a gente saiba discernir as coisas e perceber o seu espírito no nosso dia a dia, Senhor. Então eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, para que a sua sabedoria nasça, né? Ou nos tome por completo, Pai. Oro por isso para que a gente tenha os seus olhos e o seu coração sobre as coisas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Carlinha. Amém. Tive que pegar comida que a Sofia estava com fome. Seguindo as orações, ainda tem tempo ainda. Eu queria pedir, ó, Isabela Saide, Isa, tia de 5. Pode orar, Isa? Ou tá dormindo? Isabela, não pode não. Então eu vou pedir para a Fabiola, minha querida Fabiola, Buia. Você pode orar, Buia? Oiê, aí Bom bexiga dia, cidade. Fabiola. Bom dia. O povo não sabe que meu Fabiola, apelido é Buia aqui, viu? é, agora já pegou. A Buia e o Theo já tá. Fabiola, ore por favor por missões, né? De tudo que a gente tem orado, entendido, gratidão, provisão, trabalhar a revelação, sabedoria, nos direciona a ser missionário. A gente busca isso para ser missionário, né? Ore por chamados, ore por lugar de atuação, ore por missões. Em nome de Jesus, irmã. Muito obrigada, porque o Senhor tem levantado um povo aqui em Uberlândia que tem se espalhado pelo mundo, como agora o Tiago está lá do outro lado do outro continente fazendo missões. E o Senhor tem enviado esse povo. Muito obrigada, porque o Senhor tem feito isso ao longo da história com o teu povo. Tirado a gente de um lugar para o outro, para que a gente possa ser testemunhas do Senhor, para que todos os povos da terra possam ter vizinhos que expressem o caráter de Jesus e possam testemunhar para eles. Eu peço que o Senhor nos ajude a ser esses vizinhos, Senhor, seja em Uberlândia, seja no meio de povos não alcançados, onde o Senhor nos levar, que o Senhor nos faça ser as testemunhas do Senhor, testemunhar com a vida, ser como o Senhor é, diante das pessoas que precisam ver algo novo, que estão sem esperanças, talvez, nesse mundo caído e que já são teus, já são escolhidos teus, mas que precisam alcançar esse conhecimento, Senhor, que sejamos aqueles que vão e preguem, Deus, em nome de Jesus. Senhor, o que a gente precisa para isso, Pai, que o Senhor nos desperte, fale conosco, dê o chamado, que a gente possa ter ouvidos para ouvir o teu chamado, que a gente possa ter a fé necessária para dar o passo, assim como Abraão teve quando foi chamado. Senhor, que a gente possa ter a provisão necessária
Deus, seja de onde o Senhor quiser mandar, porque os recursos todos são teus, Senhor. E, Senhor, que a gente possa ter a sabedoria para falar, para calar, para testemunhar, como nós já oramos, em nome de Jesus. Deus, continue espalhando esse povo por onde o Senhor quiser nos levar, Deus. Em nome de Jesus, não nos deixa acomodar, Deus, num lugar bonito como o Senhor deu aqui para a Vide, num lugar confortável. Não nos deixa acomodar, Senhor. Nos faz mover em direção à tua missão, Senhor, por toda parte, Deus. Senhor, aqueles que são chamados para estar no seu trabalho, na sua seu lugarzinho ali onde já estão, às vezes concursados, às vezes contratados, estáveis, Senhor, mas que mesmo nesses lugares tenhamos o coração missionário, Senhor, missional, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Fabíola. Obrigado. Não sei quem já dirigiu reunião de oração aqui, quando coloca os motivos de orar assim, né? Eu escrevi bastante aqui e tal. Aí quando a pessoa começa a orar, parece que ela vai orando aquilo que está no seu coração, né? A oração da Fabíola, assim, era tudo que se fosse para mim orar, o que eu queria orar, entendeu? Parece que vai. É bom demais isso aí, porque eu coloco a gratidão, quero orar sobre isso. Eu falo, nossa, o Saulão tá orando, nossa, o que eu queria que orasse, sabe? Deus é maravilhoso. Amém, Fabíola, isso mesmo. É ser vizinhos influentes, é uma coisa boa. Agora eu vou pedir para o meu amigo Bonde, pastor Capelão, orar por enfermos. Tem uma listinha aí que o Cirleizão já atualizou. Mas agora eu vou te pedir uma oração muito especial. Existe um pastor aqui na Espanha, aqui em Vigo, chama Miguel Zapata. Ele é um pastor da Federação Galega de Evangélicos, aqui bem influente, um pastor queridão, amoroso, sempre tratou gente assim, jocum, sempre abraçou a gente, sempre carregou a gente. É um cara sensacional. E ontem, ele atravessando a rua, um ônibus pegou ele, um ônibus coletivo. E ele já tem seus 68 anos. E deu na orelha dele. E bateu a cabeça forte. Agora ele está na UTI. Esse final de semana é o crítico, aquele momento, né, que não sabe. A mulher dele é uma queridona também, coitada, eu esqueci o nome dela. E tá toda a Espanha orando pelo pastor Miguel Zapata. E vamos orar no Brasil também. Coloca o nome dele e é oração sua, Bondinho. É orar para o céu ou para a terra, que o Senhor cura. Mas que está bem crítico, viu, a situação, estado gravíssimo. É isso, então, e que Deus colocar no seu coração. Amém, irmão. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, primeiramente te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque o Senhor é merecedor. O Senhor, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquele que planejou tudo, planejou a nossa existência, planejou a nossa salvação, foi cumprida em Jesus, que nos salvou derramando seu sangue e que vive em nós através do Espírito Santo, nos trazendo dia a dia a consciência de que o Senhor é tudo em nós e de que tudo que acontece nesse mundo está sob o teu controle, mesmo que a gente não entenda as coisas. Como eu li também ontem, um jovem que orou por avivamento lá na época do avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, e que ele ofereceu a própria vida para que houvesse avivamento, e ele também morreu, também num acidente.
Então, ó Deus, nós sabemos que tudo nesse mundo está se desenrolando para um fim que é a volta de Jesus, teu filho, ó Pai. As nossas dificuldades aqui, as nossas alegrias, os nossos feitos, mas nada supera o teu amor, a tua graça, a tua bondade e os teus planos se cumprindo, ó Deus, dia a dia, na vida de cada um de nós, cada um dos que estão vivos agora. Os teus planos estão sendo cumpridos. E, ó Deus, nós não fomos criados para esse tipo de sofrimento, mas houve uma escolha e estamos aqui nisso. E muitas coisas são difíceis realmente, ó Pai, principalmente doenças, ou então assombros, como um acidente aí com o pastor Miguel Zapata. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia aí desse pastor. Ajuda naquilo que está nos teus planos, ó Pai. Nós não sabemos qual que é a finalidade de uma coisa assim tão abrupta, tão rápida, tão difícil de entendermos. Mas o Senhor sabe. Então, dá-nos, ó Deus, tranquilidade dentro, ó Deus, da confiança no Senhor. Como eu meditei hoje, o Senhor é fiel, independente de nós. O Senhor é sempre fiel e nós devemos descansar no Senhor que é fiel. Mas o Senhor também nos autorizou, através das palavras de Jesus, a intercedermos, a orarmos, a pedirmos, a suplicarmos. E nós estamos, ó Deus, então orando e suplicando em favor do pastor aí, do Miguel Zapata, também em favor do garoto Pedro, o jovem aí de 14 anos com problema de asma, que foi internado nessa madrugada, que ainda está grave no hospital. Oramos por aqueles que estão aí na lista, muitos com câncer, outros aguardando cirurgia, como o Paulão, aguardando um transplante, que precisa de alguém morrer para ele poder receber o órgão adequado. Já te agradecemos pelas muitas bênçãos e em termos de recuperação que o Senhor tem dado, como ao pastor Alain, ao pastor Lúcio, que estão aí na caminhada, e independente das situações, firmes no Senhor. Eu também ainda recuperando, ó Deus, da cirurgia. Senhor, ajuda-nos. A cada um que necessita de um toque hoje no corpo, no físico, Pai. Que o Senhor toque nesta manhã ainda. Mas que, acima de tudo, ó Deus, haja o perceber a tua presença, haja o discernimento da tua presença, haja, ó Deus, a visão espiritual de que tudo nessa terra vai passar. Somente as tuas palavras não passarão, ó Deus. As tuas promessas serão cumpridas. Então, coloca isso na minha mente, na mente de cada um dos meus irmãos, na mente desses que estão enfermos. Coloca isso na mente, que isso não é o fim. Essas doenças, essas dificuldades não é o fim. Que possamos tirar os nossos olhos disso, apesar de estarmos sofrendo com as dificuldades desse mundo. E uma delas é a doença no corpo, mas que a nossa mente, ó Deus, possa se arraigar ao Senhor, o nosso espírito possa buscar a tua presença, que é o mais importante, é o melhor lugar, é a tua presença, é estar com o Senhor. Então, ajuda os meus irmãos que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando, e a nós também, a sempre termos em mente que o melhor é buscar tudo no Senhor, é levar tudo ao Senhor e desfrutar, ó Deus, da tua presença, pois o Senhor é fiel em tudo.
Te bendizemos, ó Pai, e agradecemos, porque o Senhor está conosco. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, bonde. Obrigado, isso mesmo. Deus é Deus sobre tudo. Glória a Deus. Vamos passar para o tempinho de meditação. Quem tem a Bíblia aí, abre lá em Salmos 4, por favor. Vamos meditar neste salmo. Vamos falar um pouquinho de sentimentos aqui, né? É um salmo que eu meditei esses dias. Eu vi uma pregação sobre ele, me chamou muita atenção, né? E, e trouxe ao meu coração muita paz de entender algumas coisas que eu posso fazer diante de tudo, né? Vamos ler o Salmo 4, um salmo de Davi. É um salmo que Davi escreveu juntamente com o Salmo 3, praticamente, quando seu filho Absalão estava roubando seu trono, né? Então ele estava num tempo bem difícil emocionalmente. Isso diz tudo porque que ele escreveu esse salmo. Começa assim, verso 1. Responda-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, poderosos, um momento que está me chamando aqui. Perdão, viu, gente? Perdão. Voltou. Verso 2. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios, como Deus exige, e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse salmo, né? Davi, como diz, vivia uma luta familiar muito grande, uma crise. Imagina você brigar com seu filho e ele está brigando por causa de poder e autoridade. Então, Davi vivia uma angústia profunda. Eu queria falar desse sentimento da angústia, né? De como usar isso em nosso bem, né? E como tirar proveito disso, né? O pecado não é sentir, o pecado é se entregar ao que sente, né? Deus nos permite sentir angústia, medo, ira. O problema é se entregar a isso, né? E o próprio Jesus sentiu angústia quando foi no Getsemane, né? E era bem representativo isso. No Getsemane tinha oliveiras, né? E o sentimento de angústia, ele é um sentimento que te fecha para fora e te abre para dentro, tipo assim, te comprime para chegar nas camadas do seu coração, para te extrair o melhor, porque é um sentimento que você para, fecha e olha para dentro e começa a refletir, a pensar, a entender. Esse é o sentimento de angústia. É muito simbolizado com a prensa da oliveira, né, da azeitona, né? A prensa trava tudo que é para fora e vai só esmagando, esmagando e tirando o melhor, tirando o interior, né? O azeite, a pressão, né? Vai revelar o seu interior. Então, use a angústia a partir disso. E Davi usou essa angústia, né? De
de parar, de falar assim, nossa, está acontecendo tudo isso na minha vida, meu filho, minha família, que angústia, e começou a clamar. Ele fechou para fora, se interiorizou, começou a sentir a pressão e começou a tirar aquilo que estava no seu coração, pôr para fora. Verbalizou tanto que escreveu um salmo, né? E ele começa a colocar isso para fora, começa a colocar o profundo para fora e a refletir, né? E, e ele começa a usar a angústia para ajudar ele. Ele começa a escrever essas coisas, né? Dá-me a livre na minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ele vivia um momento de luta contra opiniões, né? Opinião de quem estava de fora, o filho tá brigando com o pai, esse é um rei de não sei o que lá, esse é um rei tal. Opinião dos outros, a própria opinião dele, imagina, nossa, meu filho, como é que eu criei meu filho? Por que que, nossa, meu, que má criação, mas quem eu sou, qual que é o poder? Que trono é esse? Que trono é esse que está sendo brigado? Então, nesse momento de reflexão na sua dor, na sua angústia, que você fecha para fora e olha para dentro, você começa a refletir isso, a opinião dos outros, a sua opinião e o principal, a opinião de Deus. Aí ele começa a orar e a perguntar para o Senhor: Senhor, o que que o Senhor revela a partir disso tudo que está acontecendo? A partir dessa angústia que eu estou sentindo, o que que o Senhor quer revelar? E aí entra aí, Deus começa a revelar as coisas. E ele começa a entender que ele precisa transformar o coração dele. É, Deus não quer um transplante de coração, Deus quer uma transformação. O mesmo coração doente, o mesmo coração angustiado, interiorizado, Deus quer que você pare, ore, busque e escute o seu coração, o coração dele. Começa a alinhar o coração. Esse pastor usou uma expressão muito interessante, que oração é o encontro de corações, o meu com o de Deus. Eu começo a alinhar a partir do coração dele, né? Eu pego o coração de Deus e faço um gabarito e começo a corrigir o meu, né? Isso é maravilhoso. Porque o coração de Deus, o coração de Jesus, em meio à angústia do Getsemane, ele foi para a cruz. Ele venceu a morte, ele venceu a angústia, ele venceu todos os sentimentos, né? A Bíblia fala que ele levou sobre si todas as dores, dores físicas e sentimentais e emoções, né? E ele venceu isso, porque ele interiorizou e pôs para fora. Ele usou da angústia do Getsemane para vencer. Isso é maravilhoso. Eu tenho que orar e comparar meu coração com o de Deus, é o que fez o Davi, né? Aí outra expressão que maravilhoso, né, que ele fala assim, irá, mas não pecar, ou seja, usa a emoção. Você pode usar a sua emoção, mas não se entrega a ela. Entrega suas emoções a ele, a Deus. Olha que maravilha isso, gente. Isso tudo Davi provisionar. E ele entendeu uma coisa aqui, no verso 5. No verso 4 ele fala, né? Quando vocês irá, não pequem, deita, reflita nisso, aquieta o coração. No momento da angústia, no momento da ira, interioriza, reflita o coração. Tá, o que está dentro? Senhor, qual que é a sua opinião? Eu tenho a opinião do outro, eu tenho a minha, meu coração está assim, mas o que que o Senhor quer? Aí ele entendeu, ofereça sacrifícios como Deus exige. O sacrifício é um culto racional. Seja racional naquilo que Deus fez. Seja racional naquilo que Jesus já fez por você. No seu momento de angústia, ofereça você. Alinhe o seu coração com Ele. Entendeu? Então, o pecado é deixar o seu coração definir quem você é. E a cura é deixar o coração de Deus definir você. Isso é a cura dos sentimentos e da angústia. E Davi começou a entender isso, começou a colocar, oferecer como sacrifício vivo a Deus. Começou a transbordar em alegria, né? O verso 6 fala assim: muitos perguntarão, quem nos fará desfrutar o bem, então? Se eu estou vivendo essa angústia, como que eu vou melhorar, tal? Aí você alinha o seu coração, você começa a orar,
põe o seu coração com o coração de Deus, começa a refletir, começa a oferecer-se como um sacrifício, como Jesus fez. Jesus, na angústia de Getsêmani, ofereceu como sacrifício, venceu todas as dores, ainda venceu a morte, ainda ressuscitou sobre nós. Aí aqui fala assim, verso 7. Quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre mim a sua luz. Aí eu começo a refletir quem é Deus na minha vida. O que é refletir? É algo que vem, bate em mim e sai, né? É um espelho, reflete sol, reflete a luz. O meu coração tem que refletir através de um culto racional, que foi um sacrifício vivo meu. Você está entendendo a magnitude das coisas? Eu peguei meu sentimento de angústia, nossa, que dor, que ruim, o que eu estou vivendo está horrível. Aí eu paro, fecho para fora e me interiorizo e me eu começo a esquadrinhar meu coração, jogar para fora aquilo e faço nu. Tem a minha opinião, tem a opinião deles e tem a opinião de Deus. Você começa a gabaritar os corações, você começa a orar, entender. Isso começa a transformar o coração. Você para de se entregar às emoções, você entrega as emoções a Deus. Então começa a refletir essas coisas. Aí a alegria começa a vir. A alegria nasce de dentro da angústia. A alegria nasce de dentro das emoções. Aí começa a transformar seu coração. Aí o salmista Davi escreve esse final maravilhoso, versos 7 e 8. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito, logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Então, um cara que está vivendo um momento horrível de família com o filho, o salmo ele começa a clamar, dor, angústia, blá, blá, e ele começa a entregar o seu coração como um sacrifício vivo. Ele entrega seu coração a Deus, ele entrega os seus sentimentos, ele entrega as coisas, Deus começa a transformar. Aí ele dorme no final do salmo. Ele se alegra tanto que ele descansa no Senhor. Ele clama na angústia, interioriza, põe para fora, reflete o coração, o sacrifício racional a Deus e tal. Começa a gabaritar com o coração. Lembre disso, oração, achei maravilhoso isso. É o encontro de corações, o meu e o de Deus. Eu começo a gabaritar, eu começo a moldar de acordo com o coração de Deus. Aí eu durmo. Aí eu descanso. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Use da sua angústia, do seu sentimento, das suas emoções para curar-se. Não se entregue a eles, entregue-se a Deus. Entregue isso tudo a Deus e gabarita os corações. Amém? Deus abençoe e que tenha um lindo final de semana. Tiagão, obrigado. Amém.